Bem, queridos, eu quero falar para vocês sobre os trabalhadores da vinha. Os trabalhadores da vinha. Eu quero dedicar essa palavra para a Rebeca. Você que me inspirou para mim me esforçar para que eu pudesse entender melhor, tá? Porque é um tema bastante difícil de ser entendido. Quem é que já leu essa parábola de Jesus sobre os trabalhadores da vinha? Quem já leu? Quase a igreja toda. Mas é um texto muito importante mesmo e nos leva a ver que a igreja, nós quando falamos em igreja, nós já mentalizamos hoje, 2018, com todas as alegrias, com todas as dúvidas, com todos os problemas, com as dificuldades que nós enfrentamos hoje. Mas lendo esse texto, nós vamos entender que a obra de Deus, ela se estende desde lá do Éden até a eternidade. E depende de cada um de nós fazer a melhor parte ou optar por realizar a melhor parte. E assim eu quero convidar vocês para abrirem a sua Bíblia nesse texto bíblico de Mateus capítulo 20, versículos de 1 até 16. Amém? Vai abrindo sua Bíblia, seu tablet, seu iPad, seu computador, sua apostila, ou aqueles que acham que já sabem de cor também, não precisa abrir nada, vai só acompanhando. Mas se você não trouxe nada disso, acompanhe a leitura com o irmão que está aí do seu lado. Amém? Todos encontraram? Mateus 20, de 1 a 16. É bem verdade que existem versões diferentes da Bíblia, mas o entendimento é o mesmo. Diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Repita comigo: para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário. Diga, 1 denário. Pelo dia. E mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde, e hora nona, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. E ele então lhes disse: vão também vocês trabalhar na minha vinha. E ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Repita comigo: cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro pela manhã, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora,
E o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso e o trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu. Amigo, não estou sendo injusto com você. Você concordou em trabalhar por 1 denário. Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão derradeiros. Vamos orar? Meu querido Deus, a nossa alma se enche de alegria e o nosso coração fica cheio de intimidade com o Senhor quando nós lemos estas palavras que falam do teu amor. Por isso, nessa tarde, Senhor, nos ensine mais a respeito dessa palavra, deste texto que o Senhor trouxe há mais de 2000 anos, Pai. Fale conosco e nos oriente, Pai, para que sejamos praticantes da tua verdade e possamos entender que cada um de nós que estamos aqui nessa tarde, Pai, somos também trabalhadores da vinha. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora, com sinceridade, aqueles que já leram esse texto, ele se alonga mais durante o capítulo 20 e nos outros evangelhos também. Com sinceridade, você não achou que havia alguma injustiça? Eu vou levantar a mão porque eu achava assim quando lia. Alguém mais achou isso? Bastante gente achou que era injusto, né? Coitado do cara, trabalhou desde manhã cedo até a noite. E aí aquele camarada folgado que estava lá na praça, sentado, chegou lá, 5 horas, trabalhou 1 horinha só, e ganhou a mesma coisa. Fica muito estranho para nossa mente humana. Nossa mente humana. Não é isso, Alessandra? A gente fica pensando, poxa, aquele cara devia ganhar mais do que o outro. Mas acontece que quando a gente analisa os nossos dias com as pessoas que nós conhecemos e com a nossa mente humana, racional. Então, fica até difícil. E quando a gente lê com a mente humana, a palavra fica controvertida. Parece que não bate bem. E parece até que é improvável que isso tenha realmente acontecido. Mas, queridos, a forma de engajar os trabalhadores daquele tempo era diferente. E nós vamos aqui tentar entender melhor aquilo que um dia a Rebeca me perguntou e eu me preocupei e fui aprofundar sobre isso. Então, assim é que acontecia. Aqueles que precisavam de trabalho, eles iam lá na praça e ficavam esperando. Quem sabe aqui, na praça do Banheiro Bola, né? Ou lá na praça Ângelo Spadari, ou lá na praça do Mensageiro, e ficavam esperando que alguém chegasse e os convocasse. E também nós vamos passar a entender que as várias saídas do dono daquela vinha, do senhor da vinha, ela é compreensível porque, quem sabe, a vinha dele muito grande, e na medida em que o tempo ia passando, ele observava
que precisava de mais trabalhadores para a vinha. O estranho aqui, queridos, é alguém ir contratar esses obreiros numa hora tão avançada. E mais estranho ainda é pagar o mesmo salário. Um denário é uma palavra grega que tem a correspondência de salário de um dia. Com um denário, naquele tempo, comprava-se em volta de 8 quilos de pão. 8 quilos de pães. Bem, hoje daria uns 80 e poucos reais, chegando a 100 com o novo aumento que houve na farinha de trigo, né? Então, de 80 a 100 reais que ganhou cada um daqueles trabalhadores da vinha. Então, essa parábola, Jesus tirou dentro da realidade que eles viviam. E até há alguns teólogos que acreditam que Jesus estava pregando essa palavra em frente a uma dessas praças. E é possível que houvesse ali muitos trabalhadores. Mas o enredo e a personalidade do Senhor da vinha, eles foram criados pelo próprio Jesus para representar essa verdade teológica que ele queria ensinar para nós hoje, aqui em Vilhena. É isso que ele queria. Ele sabia que você e eu estaríamos aqui tratando dessa palavra. Então, logo o Senhor da vinha não era uma pessoa comum, não era uma pessoa indiferente ao ser humano, mas ele era diferente na maneira de agir e de pensar. E era tão particular que ele direcionou para o ser humano pecador, para que houvesse mudança. Mas ele não tinha motivos imediatistas, mas sim a longo prazo para que todos viessem a trabalhar na seara do Senhor. E a administração dele tem princípios opostos daqueles que é praticado pelo ser humano. Se você é empresário, você sabe o que você exige dos seus funcionários. E se você é funcionário, você sabe a exigência do patrão para poder pagar o salário. Qualquer bobeada, ó, cortado. Então aqui não, é diferente. Por quê? Porque o Senhor da vinha, que é retratado aqui, queridos, é o próprio Deus. Por isso, a particularidade das suas ações e da sua maneira de se relacionar com todos aqueles que foram servir ali naquela vinha. E sobre isso, Isaías, ele trata lá em 55, 8 e 11, ele diz assim: pois os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. E mais, ele declara ainda: a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Por isso, queridos, nós ficamos aqui ouvindo esses cânticos maravilhosos e analisando a letra de cada um. E essa letra, ela é tirada de dentro das Escrituras, para que ela venha para o nosso coração e produza o resultado que Deus espera de nós. Não é uma palavra que caiu por nada, como uma semente que cai sobre as pedras, e ela seca e desaparece com o tempo, não germina e não produz fruto, mas é a palavra de Deus que está sendo enviada para que
esta igreja, as igrejas de Vilhena, possam prosperar como a primeira igreja prosperou e produziu tantas outras aqui em Vilhena, no estado de Rondônia e no Brasil inteiro, e mais missionários que estão no campo. Tudo porque alguém um dia ouviu essa palavra, ouviu esse chamado. Venha você também que está aí na praça sem fazer nada. Venha trabalhar para o Senhor. Então, essa parábola ela não apresenta um parâmetro humano, mas o relacionamento divino com o homem pecador. Você e eu, é nós. Mas como é que acontece isso? Vamos ver alguns aspectos. O senhor da vinha, ele sai e chama aqueles que estão esperando trabalho. É interessante que não chama todos ao mesmo tempo. Isso me incomodava. Por que ele não chamou todos ao mesmo tempo? Eu não conseguia entender isso. E ele ajusta o preço com os primeiros e com os outros, num acordo de confiança. 1 denário, 1 dia de trabalho. Vamos ver aqui então alguns pontos que nós queremos verificar. O chamamento. Chamamento é o primeiro passo. Então, o chamamento para nós é o toque do Espírito Santo ao coração do homem. Isso é igual para todos, homens, mulheres, crianças, idosos, negros, brancos, alemães, japoneses, é para todos. Tá? Então, Apocalipse 3:20 diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Repare que Deus ele não coloca como imperativo, mas ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Abrir a porta do coração. Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Comunhão. Comunhão é o que Deus quer com você e comigo. Contínua, diária, permanente. E quem é que o Espírito Santo vai usar nesse trabalho? Só os pastores que têm o seminário teológico, doutores em teologia. Não, queridos. O chamado é para todos os trabalhadores. É para todos. E Pedro, quando ele escreveu a primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, ele traz uma referência a isso. Quando ele diz assim: mas vocês, e aqui não escapa ninguém, é a igreja. É nós que estamos aqui na vinha, tá? Mas vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo exclusivo de Deus. Tá bem, tá tudo bem, mas para que todos esses adjetivos que ele fala para mim, para você? Para que toda essa adjetivação? E aí ele continua: para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
É para isso. É a nossa missão. Nós, trabalhadores da seara do Senhor, todos. Para que isso então? E para que salvar? E para que chamar? Segunda carta de Paulo a Timóteo 1,9, ele diz assim, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Não é porque eu trabalhei o dia inteiro. Aquele que trabalhou 1 hora só também está enquadrado. Tá? Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. E esta graça nos foi dado em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Não é de agora. Nós temos que pensar em tempos de eternidade. Desde a criação até a eternidade futura. Nós estamos enquadrados. E a salvação, queridos, ela é pessoal. Não é coletiva. Eu não posso salvar meu pai, minha mãe, meus filhos, meus irmãos, meu patrão, meu empregado, a minha esposa, meu marido, nada disso. É individual. O chamado é homem a homem, mulher a mulher, pessoa a pessoa. Cada um responde pessoalmente pelo seu chamado. Agora, ninguém pode alegar ignorância. Ninguém. Porque está publicado. A Bíblia está escrita há mais de 2000 anos. É como o Código Penal. A maioria de nós brasileiros não conhecem o Código Penal. Não conhecemos as leis, mas a hora que a pessoa puxa o revólver e mata alguém, ele vai ser julgado, porque o código foi publicado. A lei foi publicada e ninguém pode alegar ignorância. Aqueles que não atenderem ao chamado, aonde é que eles serão cobrados? Lá. Antes da eternidade. Antes da eternidade futura começar. Lá no julgamento do trono branco. Quem estará lá no trono branco esperando por aqueles que disseram: não, eu não vou trabalhar na seara do Senhor? É Jesus. Hoje Ele é o nosso advogado, mas amanhã Ele será o juiz, lá no trono branco. E a Bíblia diz que haverão milhares, mas cada um sentir-se-á como só Ele e o juiz que estará no trono branco. E o julgamento já está determinado, a condenação eterna. Por isso hoje, queridos, quando nós temos a liberdade que a nossa nação permite, vamos fazer a obra do Senhor. Aqueles trabalhadores convocados poderiam receber o chamado, aceitá-lo e produzir, ou simplesmente rejeitá-lo, que é o que muitos fazem, não recebendo o chamado do Senhor. E a respeito das horas do chamamento. Bem, as horas do chamamento, queridos, é no decorrer da história da humanidade que a salvação é oferecida aos indivíduos, às pessoas, ao ser humano. Cada época tem o seu contexto e a forma de manifestar através das circunstâncias, conforme
às circunstâncias que estão acontecendo. Motivo porque nós encontramos, então, o chamado em horários diferentes do mesmo dia. Horários diferentes do mesmo dia. E conforme também as dispensações. O homem, quando estudou os aspectos teológicos da história, fatiou a história da humanidade em períodos dispensacionais e chamou de dispensações. Então, chamou desde o período adâmico, período da inocência e por aí afora o período da lei, e agora estamos vivendo o período da graça. E ele trabalhou primeiro com o povo judeu. Hoje, Deus está trabalhando com a igreja em todos os aspectos. E Ele vai tratar também com o ser humano durante a grande tribulação, que é quando termina o período da graça. Porque a igreja será arrebatada e com a igreja subirá o Espírito de Deus. Aqui, se hoje a frieza do coração humano é tão grande, quanto mais no período da grande tribulação. Depois ele vai entrar no milênio. No final do milênio é que vai acontecer então o julgamento do trono branco, quando vão ressuscitar todos os homens, todas as mulheres, desde lá, do Éden até aquele dia, que morreram em pecado, que morreram sem Cristo. Então, queridos, em cada época, houve um grupo, em seu tempo de vida, que viveram essas vicissitudes, alternâncias, reveses, problemas, lutas, dificuldades, variados. Mas cada um teve um tipo de chamado. E hoje, como igreja, queridos, não é diferente. Nós mesmos sofremos muitas circunstâncias da nossa época. Há grande dificuldade para a igreja, não só por causa do inimigo, mas por causa da carnalidade e do comodismo que cada um de nós tem, de ficar sem atender o chamado pleno do Senhor da vinha, do Senhor da seara. E as horas diferentes do chamado lembram as particularidades da história. Agora vamos ver o preço do trabalho. O preço do trabalho. Só com o povo judeu, Deus fez várias alianças. Muitas alianças. E chegando até a prometer o Messias. Mas o povo judeu, ele se achava únicos, dignos das bênçãos de Deus. Por quê? Eles trataram de uma forma negativa, para eles, eu estou dizendo, o fato de Deus ter escolhido Israel como o povo escolhido de Deus. É realmente um privilégio, mas esse privilégio os encheu de orgulho até o ponto de eles acharem que não precisariam do Messias, de Jesus. Então isso foi um fato que prejudicou muito a obra de Deus para que ela pudesse ter um desencadeamento de maior sucesso e resultado. Então, até mesmo o apóstolo Pedro, queridos, ele precisou de uma revelação particular de Deus
para que ele pudesse receber o povo gentil, que eu até tratei no último domingo. O povo gentil é todos que não são da nação de Israel. E lá em Atos 10:15, o Espírito Santo trata disso e diz para Pedro: não faças tu comum àquilo que Deus purificou. E o capítulo 15 do livro de Atos, ele trata também das grandes dificuldades dos fariseus e gentios, por causa que os fariseus, sendo israelitas, achavam que o privilégio de Deus era só para eles. Mas nós podemos acreditar que há um grande paralelismo nos horários das contratações dos obreiros com as dispensações que nós citamos. Mas o único dado igual que existe na parábola para todos é a paga para os obreiros. É o valor de 1 denário, que corresponde exatamente à salvação eterna. Assim, a paga é para todos nós. Não importa, para mim que tenho tanto tempo de cristão, para alguns aí que também têm muito tempo, ou aquele que está entregando a sua vida a Jesus nesse momento. Então, ela é garantida porque não é o pagamento pelo trabalho, mas pela misericórdia de Deus, o Senhor da vinha. Os últimos convocados, então, ficaram parados o dia inteiro. Por quê? Porque não foram chamados. Não é que eles se recusaram, é porque não foram chamados. Mas a partir do momento em que nós temos entendimento de que Deus quer a nossa salvação através de Jesus Cristo, a nossa entrega tem que ser imediata. Deixar todas as coisas e aceitar Cristo como Salvador. Queridos, todo o relacionamento do homem com Deus, ele se dá em fato de nós conhecermos a história, irmos em busca de conhecer melhor Jesus dentro da Bíblia e nas circunstâncias em que cada homem vive na sua época. Então, todos nós aguardamos a volta de Cristo. E a volta de Cristo, a primeira que nós vamos ter em breve, acreditamos isso, é o arrebatamento da igreja. Só que ele vem em busca dos salvos. Ele não descerá à terra, mas nós encontraremos com Cristo nos ares. Este é o próximo evento da igreja da história da humanidade. E o segundo ato é a segunda vinda. Cristo vai descer na terra. Ele vai vir aqui e a sua aparição se dará lá em Jerusalém. Apocalipse 1:7 diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém? Porque ele vem governar no trono de Davi, o seu ancestral. Então, queridos, o amor de Deus é diferente do nosso. O nosso é imediatista, é fraco, não é perfeito, mas o amor de Deus, buscando todos aqueles que querem se alistar na seara e na vinha do Senhor. E a sua justiça, ela excede a justiça dos homens. Mas tem um fato: ninguém poderá impedir. Ninguém poderá impedir. Em algum plano, em algum tempo, em algum espaço que nós não conseguimos entender, esta harmonia de Deus
para todo ser humano vai se tornar realidade. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, queridos?